Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E aqui eu vou trazer para vocês uma leitura de um trecho do livro Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, do Aaron Menck. Se você não viu, eu já fiz a resenha do livro como um todo, que eu vou deixar nos cards aqui também. Então, se você tiver interesse, vai lá conferir, que lá que eu falo mais informações sobre o livro, do que ele se trata e contextualizo melhor. Aqui eu só vou ler um dos trechos, porque esse livro tem tanta informação interessante e curiosa que, para vocês entenderem um pouco melhor, assim, para contextualizar um pouco melhor as coisas das quais eu falei no vídeo anterior, eu resolvi ler um trechinho e trazer para vocês, então vai estar aqui nesse vídeo. E é isso. Mas eu vou ler para vocês um trechinho aqui, na página 73, do segundo capítulo, que é o capítulo que fala dos nossos pequenos problemas, que é um capítulo que menciona muito duendes e coisas do tipo. E tá aqui, aviso prévio. Então, assim, eu provavelmente vou falar tudo errado no francês que tem aqui, mas vocês vão entender. Antoine Loumet viveu o progresso meteórico estereotipado com que todos sonhamos. Ele chegou ao Novo Mundo em uma época em que a Nova França prolongava o comprimento total do rio Mississippi, desde onde hoje é o Canadá até a Louisiana, ao sul. No início, Antoine não era mais do que um caçador e mercador de peles, um explorador. Andou milhares de quilômetros, passou muitas noites no frio e não possuía nada além do que conseguia carregar consigo. Confiável e inteligente, sua compreensão dos territórios franceses no Novo Mundo era brilhante. Essa habilidade não passou despercebida, chamando a atenção não só do governador da Nova França, mas mesmo do próprio rei, Luís XIV. Foi por isso que, em 1694, aos 36 anos, Loumet se viu no comando das tropas francesas no Forte de Boude, onde é agora o norte de Michigan. Naquela época, ele havia concedido a si mesmo um novo título, e era conhecido como Antoine Loumet de la Mothe, Sieur de Cadillac. Mas como leva uns 15 minutos para pronunciar tudo isso, vamos usar só Antoine, ok? Antoine estava prestes a receber um impulso significativo para sua reputação e poder, uma jornada em que precisamos acompanhá-lo. Em 1701, Antoine obteve permissão para estabelecer um novo forte cerca de 500 quilômetros ao sul, em uma faixa de terra localizada em um canal estreito que ligava os lagos Erie e St. Clair. O ministro colonial lhe concedeu 40 quilômetros quadrados nessa área para a construção do forte e o assentamento a seu redor, e ele estava ansioso para começar. Em 10 de março daquele ano, o governador da Nova França realizou uma homenagem para Antoine, a fim de parabenizá-lo por sua nova missão e título. O salão estava cheio de pessoas de grande poder e elevada posição social. Havia comida e bebida, cristal e prata, e mais cerimônia do que a maioria das pessoas vai viver nos tempos modernos. No centro de tudo, Antoine. Horas depois do início da comemoração, uma porta no fundo do salão se abriu e uma velha entrou. Ela não usava as melhores roupas, não ostentava um título que a equiparasse aos outros convidados. Na verdade, ela era, aos olhos daquelas pessoas pelo menos, insignificante. Mas andava com mais autoridade e posse do que qualquer um deles poderia ter exibido. Quando ela se aproximou, ficou claro que não estava sozinha. Sobre seu ombro havia alguma coisa escura. Era um gato preto. Ela disse que seu nome era Mãe Minique e que estava ali para ler o futuro daquela gente. Os homens, bêbados, alegres e despidos de bom senso, aceitaram a oferta e, quase imediatamente, estenderam-lhe as mãos, esperando a leitura da sorte. Ela se sentou à mesa e, mão após mão, foi descrevendo com muitos detalhes o passado de cada pessoa que tocava. Toda vez que fazia uma pausa para examinar uma nova mão, o gato em seu ombro se inclinava em direção à sua cabeça. Alguns achavam que era para lamber sua orelha, mas outros juravam que cochichava coisas para ela. Finalmente, a mulher chegou perto de Antoine. Porém, antes que pudesse falar, ele balançou a cabeça. Veja o que pode me dizer sobre o futuro, disse ele. O passado não me interessa. A mulher assentiu e pegou uma tigelinha de metal e um frasco com um espesso líquido prateado, quase como mercúrio. Derramou o líquido na tigela, segurou novamente a mão de Antoine e começou a falar. Seu futuro é estranho. Em breve você fará uma jornada perigosa e encontrará uma cidade maravilhosa. Algum dia, essa cidade abrigará mais gente que toda a Nova França agora. Antoine assentiu em sinal de aprovação e pediu para ela continuar. E a mulher concordou, relutantemente. Seu futuro também é sombrio, continuou ela. É nebuloso e sua estrela é difícil de ver.
Suas políticas causarão problemas e trarão a sua ruína. A cidade por você encontrada se tornará território de guerra e derramamento de sangue. Os ingleses tentarão se apossar dela, e, então, um dia, daqui a muitos anos, finalmente ela prosperará sob uma bandeira que nunca vimos antes. E a velha deu o último aviso. Seu nome será esquecido, inclusive na própria cidade que você terá fundado. Saiba, no entanto, que você pode mudar tudo isso. As decisões sobre seu futuro são suas. Lembre-se apenas de não ofender a única coisa que tem poder para acabar com isso. A mulher fez uma pausa, e todos no salão pareciam acompanhá-la, prendendo a respiração para ouvir exatamente o que era aquilo que tinha a capacidade de destruir a vida de um homem tão poderoso. Quando ela falou novamente, sua voz era quase um sussurro. O que quer que faça, não ofenda o Nain Rouge. Aí a próxima sessão, Ameaça Nível Vermelho, vai explicar o resto da história. Embora as palavras sejam do idioma francês, não há registro na Europa de uma criatura com o nome de Nain Rouge, o Anão Vermelho. Parece ser um conto puramente norte-americano, embora possamos dizer que os elementos centrais da lenda peguem emprestado muito do folclore europeu. Anão, vermelho, se aborrece com facilidade, mas calma aí, acho que estou me adiantando. Vamos dizer apenas que, a essa altura, Antoine vivera no território da Nova França por muito tempo, como os outros que estavam no salão naquela noite. E nenhum deles estranhou o nome dito pela bruxa. Evidentemente o conheciam bem, embora como ou porquê ainda seja um mistério. Ainda que alguns sentissem o peso da importância da menção ao Nain Rouge, Antoine parecia inabalável. Ele estava confiante no futuro e continuou com os preparativos para a viagem ao sul. Afinal, tinha uma ótima cidade para descobrir. É difícil resistir à atração do destino quando é tão doce e brilhante, como o canto de uma sereia. Sua expedição partiu no começo de junho de 1701 e chegou ao destino cerca de 6 semanas depois, em 24 de julho. O lugar foi batizado de Forte Pontchartrain, em homenagem ao estadista francês. E as coisas declaram imediatamente. Uma parceria amigável foi estabelecida com as tribos nativas da região, e começaram a trabalhar na construção de tudo que um poço militar avançado do século XVIII precisava. Uma paliçada alta cercando o território, um depósito, uma igreja e, é claro, a própria estrutura do forte. Depois disso, a vida seguiu por vários anos em um período maravilhoso de crescimento e prosperidade. A comunidade aumentava, assim como a reputação de Antoine. Ele recebeu da coroa uma grande área de terra e logo ali construiu uma casa. Em maio de 1707, a comunidade realizou sua festa anual em torno do mastro, e foi naquela noite que Antoine teve um encontro estranho e assustador. Ele e a esposa voltavam da comemoração para sua nova casa e conversavam sobre a sua boa sorte e o futuro brilhante, quando 2 outros moradores passaram por eles conversando. Antoine e sua esposa ouviram do que se tratava. Basicamente, reclamavam da riqueza e da posição de Antoine e de outros, com suas belas pratas e roupas bonitas. Um dos desconhecidos disse ao outro que sua esposa tinha visto recentemente um homenzinho vermelho. Quando ele ia dizer mais uma coisa, os 2 homens se afastaram e as palavras foram levadas pelo vento. Mas a esposa de Antoine tinha ouvido o suficiente e apontou para o marido. O Nain Rouge, o aviso da bruxa, disse ela. Mas ele encolheu os ombros. Era bobagem, superstição. Nada com que se preocupar. Era inútil perder tempo discutindo, e eles continuaram andando. E foi então que uma criatura pequena saiu da escuridão e surgiu no meio do caminho. Como foi descrito mais tarde, essa criatura era um anão de rosto vermelho e olhos cintilantes. Quando os viu, a criatura exibiu um sorriso cruel de dentes afiados, parecidos com os de animais. A esposa de Antoine recuou e gritou, amedrontada. Seu marido, no entanto, avançou. Ele bateu na criatura com a bengala e acertou sua cabeça. Saia do caminho, seu diabinho! Quando a bengala atingiu o crânio da criatura, ela desapareceu. Mesmo assim, o eco estridente de sua risada ainda podia ser ouvido da escuridão. A esposa de Antoine, ainda tremendo de espanto com tudo aquilo, virou-se para o marido e lembrou do aviso da bruxa. Você o ofendeu, disse ela. Devia agradá-lo, mas agora o irritou. Seu futuro, nosso futuro, está em risco. Antoine deu de ombros novamente. Alguns dias mais tarde, depois de visitar Montreal, ele foi preso, resultado de uma manobra secreta de seus inimigos políticos, e rapidamente julgado. Posteriormente, foi forçado a vender a sua terra para um novo assentamento. O resto de sua vida foi uma série de fracassos, e sua esposa nunca esqueceu o motivo. Antoine se atreveu a irritar o Nain Rouge.
Queria poder dizer que a maldição acabou por aí, mas não seria verdade. Pelo contrário, parece ter se agravado com o passar dos anos. Em 1763, muito depois de Antoine e seus contemporâneos terem morrido, houve uma batalha perto do forte, que nesse ponto estava sob comando britânico. Um grupo de tribos indígenas norte-americanas, unidas sob um líder chamado Pontiac, reuniu-se para sitiar o forte, mantendo os britânicos presos lá dentro por meses. Em 31 de julho, 250 soldados britânicos tentaram atacar o acampamento de Pontiac, mas fracassaram terrivelmente. Hoje ela é conhecida como Battle of Bloody Run e está ligada a uma lenda interessante. Várias testemunhas oculares afirmaram que, depois do fim do embate, um homenzinho vermelho foi visto dançando nas margens do rio. Ele ria enquanto andava por cima das pilhas de cadáveres. 42 anos depois, em 1805, mais uma tragédia atingiu a comunidade. No dia 11 de junho, houve um incêndio no prédio de um padeiro local, John Harvey. Em algumas horas, toda a cidade ardia em chamas e queimou até o chão. Dizem que tudo o que se podia ver depois era uma floresta de chaminés onde antes estavam os prédios. Grandes incêndios eram comuns naqueles dias, especialmente em cidades construídas quase completamente com madeira. Mas o que distinguiu esse fogo dos outros foram os vários relatos de algo incrivelmente estranho nos dias que antecederam o incêndio. Algo que, sem contexto, pode não ter sentido. As pessoas diziam ter visto um anão vermelho. E aqui depois vai falar símbolos e dicas mais sobre história. Vai falar assim que, se as coisas tivessem acontecido de acordo com os planos de Antoine, a cidade que ele fundou teria seu nome até hoje, Cadillac. Em vez disso, ela caiu em desgraça e o assentamento recebeu um nome diferente, a palavra genérica francesa para um estreito, Detroit. Está falando aqui que Antoine não foi completamente esquecido, porém. William Murphy e Henry Leland criaram sua empresa automotiva em 1902 e procuraram um nome local para dar um pouco de classe à marca. O nome escolhido foi Cadillac e durante muito tempo usaram o brasão de Antoine como emblema de sua empresa. Então, esse foi o trechinho que eu resolvi ler aqui desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!